Boa noite, peoples. Aqui quem vos fala é um ser... Vou esperar entrar mais gente. A gente fica dando boa noite, porque tem que ficar boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Então o que a gente faz? Espera um pouco e dá um monte de boa noite de uma vez só. Fiquei recebendo umas mensagens. Margão, você não me deu feliz aniversário. Eu fui a primeira... Presta atenção. Eu fui a primeira pessoa a dar aniversário, feliz aniversário para todo mundo, porque no dia 1º de janeiro, na primeira hora ali, ó, da manhã, eu coloquei assim: feliz aniversário para todos que fazem aniversário de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Sintam-se todos parabenizados. Ninguém lembrou de você mais do que eu. Como assim eu não te dei feliz aniversário? Que conversa fiada, né, JP? Conversa fiada. Eu fui a primeira, eu devia ser elogiada, porque fui a primeira a fazer isso. Boa noite, peoples. Aqui quem vos fala é um ser claramente cansado. Eu queria saber fazer aquela brincadeirinha assim, ó. Que você faz assim, fica com uma cara. Sabe assim? Eu não sei fazer. Ai, que idiota, né, gente? Não tá enchendo linguiça, né? Ai, meu Deus, o microfone. Eu esqueço que eu sou um ser humano. Ah, ele virou. Tá tudo bem. Tem tudo bem ficar assim? Não, por mim. Ó, gente, eu tenho um microfone. Sou um ser assessorado. Tô aqui esperando um tempinho para dar os giros. Vou colocar o óculos, vai, gente. Meu olho tá cansado, ardendo. Tipo assim, se eu dormir aqui na live, vocês me acordem. Vocês me acordem aí. Ó, gente, eu tomei café para ver se eu acordo aqui na live, mas eu quero te informar que... Sei lá, viu? Olha, vai ter uns assuntos interessantes aqui na live. Bota a live aí para quem vocês conhecem. Eu divulguei pouco essa live, né? Devia ter ficado divulgando, que nem eu fiz com as outras, né? Aí todo mundo vinha. Mas você tava meio preguiçosa. Tava não, tô. Vamos dar um giro rápido. Vamos falar de Black Mirror. Tem muita coisa para falar, mas já que Black Mirror tá no hype, todo mundo aqui, ó, esperando a estreia de Black Mirror. Meu Deus, não vejo a hora de estrear. Black Mirror, antes de eu falar dessa temporada, eu quero falar que Black Mirror é uma série polêmica, né? Então tem gente que, porra, é duca, que não sei o quê. E tem gente, eu acho essa série esquisita, é meio utópica, umas coisas nada a ver. Principalmente quem assiste o primeiro episódio é do cara que é governador, do presidente. Que ele tem que ficar... Que ele tem que fazer amor com porco, não é isso? Fazer amor é foda. Que ele tem... Pode falar, JP, é uma live. Que ele tem que fazer sexo com o porco, senão vão tirar o pedaço da orelha da pessoa, lá, da princesa, isso. Então eu penso, tem gente que assiste esse episódio e fala, nossa, Deus me livre, que não sei o quê. Como se isso não acontecesse. Então, Black Mirror é uma série disruptiva. O que tem de curioso em Black Mirror? 90% do que ela fez de disruptivo aconteceu. Tipo, o cara tava... Os criadores, né, de Black Mirror, porque eu acredito que não é uma só pessoa que faz os capítulos, que escreve. E aí, várias coisas de Black Mirror foi acontecendo. Chega a ser surreal, assim. Então, ela era meio polêmica, no sentido de que tinha gente que achava que era meio pesada, tinha gente que achava que era meio nada a ver. Só que, na medida que... mas você viu o episódio tal? Que agora, da menina do celular lá, que ela dependia de like. Lembra? Pô, daqui a pouco todo mundo hoje depende de like, que não sei o quê. E várias outras séries que foi trazendo. Daí, quando as pessoas viram que Black Mirror, na verdade, trazia um futuro adiantado, ela estava lá mandando trazer o futuro, aí várias pessoas se interessaram. O que aconteceu com essa temporada? Ficou todo mundo, Black Mirror, Black Mirror. Aí o que aconteceu também com essa temporada? As pessoas ficaram decepcionadas, ficaram frustradas,
porque Black Mirror não foi tudo aquilo que elas esperavam. E assim, eu gostei. Eu não escutei ninguém falar assim, foi porra, foi nossa, foda. Teve gente que falou, eu dormi em tal episódio. E aí, só que tem uma coisa, quando você tá conversando com as pessoas, você assistiu Black Mirror? Puta, não achei nada demais. Por quê? Tava todo mundo esperando mais algum movimento, né? Sabe o que é triste, que ninguém percebeu nesse diálogo interno entre as pessoas? Que assim, vamos lá, Black Mirror é disruptiva. Ela traz um futuro incerto, assim, um futuro chocante, né? As coisas que ela traz é bem chocante. O que a gente constata? Que ninguém quer o normal. No final das contas, sabe o que vocês estão esperando? Alguma coisa que choque. Sabe o que vocês estão esperando? O caos. Como Black Mirror não trouxe o caos dessa vez, ela decepcionou vocês. Vocês não perceberam esse padrão em vocês? Vocês estavam esperando o caos em Black Mirror. Ela não trouxe o caos e vocês ficaram decepcionados. Olha o paradoxo. Só que vocês reclamam do caos que ela trouxe. Nos episódios anteriores, nossa, precisa se acontecer isso? Aconteceu. E hoje todo mundo fica, o mundo não tem mais jeito, a humanidade não tem mais jeito, mas está esperando um Black Mirror, onde a humanidade continua não tendo mais jeito. O que vocês querem no final das contas? Que tipo de padrão vocês estão perpetuando? Nas conversas eu não vi ninguém citar isso ou perceber isso. Todo mundo decepcionado com todo mundo assim, né? Decepcionado com Black Mirror, porque ela estava só trazendo umas analogias interessantíssimas, inclusive, as analogias que ela trouxe de várias coisas, analogias de coisas que estão acontecendo com coisas que podem acontecer. E depois eu posso até trazer alguns episódios e fazer as analogias que ela trouxe. Ela só não trouxe aquela novidade disruptiva, aquela coisa caótica. O que isso me diz sobre os fãs de Black Mirror? Ou aqueles que não eram fã e ficaram esperando para assistir? O que isso me diz sobre as pessoas? Vocês estão querendo realmente... Vocês estão fazendo orações para o caos do vinho, né? Não, Deus livrar-nos, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas ao mesmo tempo estão esperando o caos de Black Mirror. Eu não estou entendendo. O paradoxo humano. Eu não consigo entender, não. E aí? O que vocês querem? Podem comentar aí, gente. Depois a gente lê os comentários. No final das contas, o que vocês querem? As analogias reais de Black Mirror, porque são reais as analogias, que inclusive no primeiro episódio que a mulher é chipada, ela começa a fazer coisas que ela não queria. É o que a gente está falando, porque parece um milagre trazer chip para curar você, ela é curada pelo chip, né? É um milagre trazer um chip para te curar, só que já era, tua mente foi hackeada. Quando vocês... Olha, o paralítico está andando e está vendido na mão do governo oculto. O cara de cadeira de roda está mais livre do que o cara com chip na cabeça que está conseguindo caminhar. E olha, ai de mim quando ouvir essa live, inclusive. Você está mais livre preso numa cadeira de roda do que chipado e curado. Então, quando ele traz essa mulher fazendo isso, o que ele está dizendo? Que é isso que vai acontecer. E todas as analogias que ele traz de realidades paralelas, enfim. Então, ele está meio que caminhando num cenário que, se vocês tivessem prestado atenção nos episódios, eu não vi todos, quero deixar bem claro, vamos ver o que os outros trarão, assim. Mas se vocês tivessem prestado atenção nos episódios, vocês estariam vendo, sim, ainda uma realidade que já está se desenrolando e se desenvolvendo. Eu não sei o que mais de disruptivo vocês podem querer aqui, gente. Além de todo o caos implantado, além de todo assassinato, além de sequestro, além de tráfico humano, o que mais vocês esperam de causa que, pelo amor de God, o que mais vocês estão esperando de causa que assim? Eu gostaria que vocês me falassem em que cenário vocês estão decepcionados com Black Mirror. É que nem o final de Game of Thrones. Fiquei decepcionada. No final das contas, ela morreu e que não sei o quê. Ela enlouquece. Ela era sensacional. Todo mundo que tem poder demais na mão enlouquece. Tanto que você conta na história, aquela série Resurrection, que ele conquistava e fazia uma oração. Ele falava para Deus, Alá, para que
não permitisse que ele se corrompesse pelo tesouro que ele estava encontrando, ele mandava distribuir o tesouro, o ouro para todo mundo. Tem túmulo dele, a moeda otomana dele estava rolando até pouco tempo atrás aí. Sabe quantos espíritos como esse vieram para cá? Não tem, cara. A maioria é corrompido pelo poder. Alexandre o Grande, doidão, queria conquistar. Era o que estava acontecendo com ela. Ela queria conquistar, o poder estava na mão dela, eu posso destruir uma cidade. Todo mundo ficou decepcionado. Vocês, ao mesmo tempo que vocês querem o óbvio, vocês querem o disruptivo, é bem engraçado assim. Ainda no giro, uma professora de 60, esse é assunto velho, tá? É um assunto velho, recente, passado, presente e futuro. Uma professora de 65 anos foi espancada. Pelo aluno? Não, pelos parentes do aluno. Mas como assim? Ela mandou o menino fazer lição de casa. Você acredita? O menino não gostou. Foi reclamar lá com os parentes, com os pais. Deram uma coça na professora de 65 anos. Por quê? Porque ela falou que ele tinha que fazer o dever de casa. Não vou nem levar o mérito, porque tem uma coisa assim, que eu discordo, tá? Eu lembro que na minha época a gente tomava reguada na cabeça, cala a boca, pá! A gente apanhava de professor. Várias pessoas podem atestar isso aí. Isso não é bom. Nunca foi bom a forma como nós éramos tratados. O ensino está arcaico e medíocre. Os drives de hoje não estão acompanhando. Mas isso também, mesmo que ela tenha sido incisiva, você vai fazer a lição, ou sei lá eu o quê, ou que ela tenha cobrado de uma forma agressiva. Bom, se ela fez isso, que eu não sei se ela fez, não desdobrei para ver, ela foi burra, porque hoje você tem que saber como falar, porque ninguém mais é o aluno que eu era, da minha época, esquece, aluno não existe mais. Agora, independente disso, precisava ela ter sido espancada mesmo, a ponto de ser hospitalizada pela família do garoto? O que mais vocês querem de Black Mirror mesmo? Não basta isso não? Não tá bom uma professora ser espancada? Não tá bom isso? Para vocês de causa aqui na Terra? Assim, os valores estão trocados. Você que tem filhos aí, ó, os valores estão bem trocados. Estão bem confusos. Ainda falando desse assunto, parece que vai ser recorrente, né? Porque a série adolescência, assunto velho. Série adolescência já é assunto velho. Falando de um lugar, né? De um adolescente, agora é spoiler, que no estado emocional, obviamente, eu sempre falo para a pessoa que você é circunstância. Então eu falo assim, você acorda pensando em matar alguém? A maioria das pessoas falam não. Você tem tendência de falar assim, agora, nesse momento, eu gostaria de matar alguém. As pessoas falam não. Só que se você vê alguém com a faca na jugular do seu filho, você tiver a oportunidade de matar seu filho, sua mãe, alguém que você ama, e você tiver a oportunidade de matar a pessoa antes, você não vai matar? Talvez você não tenha coragem, mas 90% das pessoas matam essa outra pessoa se ela tiver chance de matar antes de matar quem ela ama. E isso é circunstância. E nesse momento você se torna um assassino. Então aquele menino era um assassino em potencial? Ele era jovem, não dá para saber. Mas na circunstância, quando você não tem um freio emocional, e não dá para pedir isso para uma criança de 13 anos, mas quando você não tem uma condição emocional, você mata por falta de condição emocional. Você mata porque você é psicopata, tem os psicopatas que matam pelo prazer de matar. Você mata porque depois que você matou a primeira, circunstancialmente, você é um ferrado, é ela ou eu, você mata. Depois de novo é ela ou eu, você mata, você virou você entendeu que você é um assassino, você aceita, porque eu conheço algumas pessoas que passaram por isso, tá? Não eram assassinas, tiveram que matar, tiveram assim, né? Ou ele ou eu. Aí ficou com aquela culpa consumindo, matou uma segunda vez, depois falou, eu não tenho mais jeito, eu sou um assassino. E aceitou o arquétipo. E aí passa a matar, a matar, a matar. Porque aceitou o arquétipo do assassino, porque acha que não tinha mais redenção. Tirar a vida de alguém não te dá mais redenção. Então, um assassino se faz de uma série de acontecimentos, assim. Várias circunstâncias podem mover um assassino. E tudo, na maioria das vezes, é por falta de condição emocional. Ou seja, não tem capacidade emocional.
Por que eu falo? Emoções não são inteligentes. Isso é só o nome que deram para elas. Emoções, são experiências. Se você não tem uma racionalidade que consegue conectar teu coração e tua mente para dar inteligência para sua emoção, você é esse assassino em potencial. Tem um outro filme com Richard Gere, eu não lembro qual é a atriz, chamado Infidelidade. Ele vai lá para conversar com o cara, tipo, como assim, você ficou com a minha esposa? E aí o cara começa a tirar um sarro da cara dele, tipo assim, falar sendo sarcástico. Aí ele pega um globo que ele deu para ela, acho que ela nem abriu o globo, que embaixo dele ele estava falando alguma coisa de eu te amo, que era um globo de comemoração de aniversário deles, ela deu pro cara. E o cara tá sendo sarcástico, ele pega aquele globo e dá na cabeça do cara. Aí o cara morre. Quando ele olha, o cara já tá no chão, tudo ensanguentado ali. E é um filme completamente passível de realidade. É bem forte esse filme, Infidelidade. Porque leva você a pensar assim, né? Quando você está sendo desleal ao seu parceiro e fiel aos seus desejos, que fidelidade é de você para você, né? E você está sendo fiel aos seus desejos, tem uma coisa que a maioria das pessoas não considera, porque ela realmente é fiel aos desejos dela, né? O coração começa a bater mais forte, dá umas borboletinhas no estômago, o casamento já não está dando mais isso, aquele casamento você está ali por osmose, aí já dá uma sensação melhor, mas quem está do outro lado? Você não sabe quem está do outro lado. Não, eu conheci, eu estou saindo com a pessoa, converso com ela, sei lá, há 3 meses. Você conhece o parceiro? Se ela tiver um parceiro, né? Que isso acontece com quem tem parceiro, normalmente. A pessoa tem a seguinte mentalidade. Eu tenho telhado de vidro, vou me envolver com alguém que tem telhado de vidro, porque aí ninguém vai tacar pedra no telhado de ninguém. Eu já escutei isso com uma frequência, vocês ficariam assustados. E aí, nessa de que todo mundo tem telhado de vidro, vocês não estão contando quem é o parceiro da pessoa. Se essa pessoa for emocionalmente falida, é ela que vai fazer justiça. É ela que pode chegar na loucura. É chamado crime passional. Então, olha até onde vai a loucura. Voltando para os adolescentes. Meu filho está em casa, ele está seguro, ele está jogando. O lugar que teu filho menos está seguro é na tua casa. Hoje, a gente brincava muito na rua e estava mais seguro na rua. Ah, mas não dá, Margot, é muito assalto, é muita violência. Na tua casa também ele não está seguro. A menos que você saiba exatamente o que é a sua casa. É melhor que ele quebre uma perna, que ele quebre um pé na rua, ou sei lá, que ele tome umas porradas na rua, do que ele fazer o desafio como a menina de 8 anos que morreu essa semana fazendo o desafio do desodorante aerosol. Isso foi o que foi divulgado, deve ter tido outras crianças que morreram no desafio do desodorante. E aí? Onde ela estava mesmo? Na casa dela. Então, aonde está o seu filho está seguro? Você não tem essa ilusão, tá? E se ele estiver trancado no quarto, aí ele está menos seguro ainda. Se ele estiver transitando pela tua casa, se ele estiver ainda em liberdade. Se teu filho for introspectivo, de pouca conversa, abra suas orelhas. E abra seus olhos. Quanto mais introspectivo for essa criança, mais riscos ela tem de estar ouvindo os caras da internet. Então, hoje teu filho estar em casa, dentro do quarto principalmente, é o lugar onde ele menos está seguro. Tá bom? Abra seus olhos. Não, mas eu não vim falar dos adolescentes, só que é o giro pelo mundo, só. Mas tem uma coisa que me intrigou nessa história de giro pelo mundo. Um corte que eu recebi de uma pessoa que falou uma coisa bem bonita, inclusive. Ela falando de amor e de uma forma bem bonita que é sobre verdade, né? Nada pode ser verdade se não tiver amor, e eu concordo com essa pessoa. Tudo que tem amor é verdadeiro. Olha, eu ainda falei no meu grupo esses dias, olha que piegas, né, gente? Piegas, mas é real. Sinto muito, gente. Ser brega hoje é sinônimo de lucidez, tá? Só pra constar. Ser cafona, nesse aspecto, é sinônimo de lucidez. Aí, cara, ela fala
que Maria é um ser de outra dimensão. Ela veio como Espírito da Verdade, porque ela traria um ser magnânimo como Jesus, né? Então ela sai do lugar magnânimo dela e vem aqui ceder o corpo dela para que Jesus nascesse. Aí eu falei, não, né, gente? Não foi isso que aconteceu. Uma, porque Maria se tornou uma força cósmica por evolução e não por descendência ou por já ter nascido, sei lá, na ordem dos dragões. Ela simplesmente era terráquea, foi o primeiro espírito, também não vou dar essa aula aqui, porque tem gente que pagou por essa aula, vou dar uns pedacinhos. Um espírito, o primeiro espírito encarnado aqui na Terra, no sentido de o primeiro híbrido, né? Com DNA cósmico e DNA terráqueo, aqui da Terra. Tanto que para ser mãe de Jesus, como Maria teve muitas vidas como Nefertiti, por exemplo, como ela teve algumas vidas diplomáticas e outras como, por exemplo, Pitonisas, ela foi um desses oráculos, Maria não tinha um aspecto materno. E olha que coisa interessante, falando sobre mãe, filhos adolescentes em casas seguros. Vamos ter poucos filhos. A minha mãe teve 11 filhos, e na época que ela teve 11 filhos, tinha gente que tinha 17, 15. Nossa, isso é utopia hoje. É mesmo. Só que todas essas mães que tiveram esse bando de filho, um ou outro ficou meio da pá virada, o resto ficou tudo normal. Você acredita? Um acaba cuidando do outro, a mãe não tem tempo de ficar super protegendo ninguém, porque tem um bando de filho. Essa foi a lição de Maria. Maria foi uma lavadeira, e ela teve 10 filhos, para aprender a ser mãe antes de ser mãe de Jesus. Então é lindo, é filosoficamente lindo que Maria veio do cosmo como Espírito da Verdade, enfim, blá blá blá, o escassachê, para trazer Jesus, quando na verdade não foi bem isso que aconteceu. Ela teve que se preparar muito, assim. Ela já tinha auferido um certo grau de hierarquia espiritual. Agora, o que deu um salto na vida de Maria foi ser mãe de Jesus, inclusive. A espiritualidade, ela pede para nós, que estamos aqui cumprindo o nosso papel, às vezes coisas grandes para que a gente dê um salto na evolução. E coisas difíceis. Então, quando ela foi mãe de 10 filhos, porque ela tinha que se preparar, né? Ela tinha que ser mãe de 10 filhos, sentir 10 dores diferentes, porque quando ela fosse ser mãe de Jesus, se ela fosse uma mãe completamente despreparada, quando a gente fala de maternidade, o que sofreria Maria? Diante de todo o cenário que envolveu a vida de Jesus. Então, nada tinha preparado ela para aquilo, tá? Ela sabia que aconteceria, ela sabia já que o filho dela viria para cumprir um papel, e não revestida de carne, né? Mas dentro do grau espiritual dela, ela sabia que quando ela concluísse o papel de Maria, mãe, a vida dela daria o maior salto evolutivo espiritual, assim. Então Maria se tornou uma força cosmogônica depois da maternidade por Jesus. E aí, sei lá, é aquela coisa, né? Um amigo meu chamado Alan, que não está aí, mas se ele ver essa live em algum momento ele vai escutar eu falando dele, né, Alan? Que agora ele está no Shark Tank, ficou famosinho. Ele falou o seguinte, tem duas formas que ele ouviu e falou, né, comigo. Existem duas formas de matar uma pessoa, com excesso de água ou com falta dela. E hoje a humanidade tem excesso de água. Então é tanta gente falando, é tanta informação. Eu tô aqui esquecida em algum canto do cosmo, não tem? Tem 40 e poucas pessoas me escutando só aqui, entendeu? E por que eu estaria certa? E por que não essa outra mulher? A forma que essa mulher trouxe é mais bonita, é mais filosófica. A gente consegue enxergar mais Maria nisso. Mas busque coerência e congruência, principalmente quem é mãe. Né? Como é isso aí? Não tem preparo para se passar o que se passou. Então, na verdade, eu sinto informar. Eu sempre falo assim que até hoje as minhas mensagens
eu não vou trair o que eu recebo, porque coisas que eu falo viram artigos científicos. Eu tenho trilhões de testemunhos sobre os trabalhos feitos em grupos, ou que eu comando. Então, eu não tenho por que duvidar do que eu ouço. E muito antes dessa mulher aparecer, eu já tinha contado essa história sobre Maria. E é isso. Ela não veio lá de uma outra dimensão somente para gerar Jesus como quem nunca esteve aqui na Terra. Ela foi sim Meriva, uma líder celta. Ela foi sim Pitonisas, o oráculo. Ela foi sim Nefertrite. Ela foi sim mãe de 10 filhos para conseguir ser mãe de Jesus posteriormente. E sinto muito se eu magoei o coração de vocês. E principalmente dessa moça, que é uma moça séria, inclusive. Dê uma aguinha. Um minutinho só. Eu fiz uma chamadinha curtinha lá na live, falando que eu ia falar sobre 2025, 2026, 2027. Vamos de trás para frente? Obviamente que não há detalhes sobre 2 anos que não se desenharam, embora é 2025 que está desenhando 2026. Mas existem alguns acontecimentos que já estão previstos e vão acontecer. E assim, para 2027, eu lembro que eu falei faz tempo, que viriam os literários, lembra? Viria Clarice Lispector, e para quem lembra que quando Clarice Lispector canalizou aqui, ela falou que ela tinha sido Platão em uma encarnação, ou seja, um grande filósofo. Newton, Isaac Newton na outra, um físico. E quando ela foi Clarice, ela trouxe a humanidade do físico, a loucura do físico, né? E a filosofia de Platão, e era aquele espetáculo de ser humano, que era Clarice Lispector, né? Ela era cartesiana, ao mesmo tempo ela era filosófica, e assim, ela incorporou muito bem 2 vidas dela, assim, como ela veio como Clarice, e agora ela volta com essas 3 preposições, né? Não é ela que volta, essa consciência volta com essas 3 preposições, que é Platão, Newton e a própria Clarice, em 2027. Quem mais chega aqui em 2027? Chega Villa-Lobos, olha que bacana. Quem mais vai chegar? Mozart, Da Vinci. Se a gente falar de 2027 e falar de Da Vinci, já pode se preparar. Não, Mozart também, né? E Beethoven. Todos esses grandes caras da orquestra chegam em 2027. Se você vai falar de Da Vinci aí, gente, você só pode falar de um gênio. Imagina, se Da Vinci era quem era, na época que era, porque Da Vinci era físico, astrólogo, pintor, ele era espetacular. Se Da Vinci era Da Vinci, já quando foi, imagine quando Da Vinci chegar já elucidado e mais evoluído em 2027. Então você põe 10 anos, em 2037, quem viver verá, o que Da Vinci vai trazer para cá? Então vai chegar o Walt Disney, muito decepcionado quando vê o que aconteceu com a Disney dele, né? Quem sabe ele venha trazer algo para, inclusive, afastar a Disney, quebrar a Disney, sei lá, fazer alguma coisa nesse sentido. O Walt Disney, todos esses músicos que eu falei. Quem vem num fractal maior, porque já tem um fractal dele aqui menor. Quem vem num fractal maior? Shakespeare. Também chega em 2027. Então, 2027 a gente vai enriquecer a Terra de coisas bonitas, de coisas belas, porque a gente está falando de um cenário caótico, né? Precisa florir um pouco esse lugar aqui. Grandes gênios vêm, as crianças que vocês estão vendo aí são geniais, mas precisa alguém trazer novas músicas, novas notas, novas cores. Então, muitos artistas e cantores, enfim,
músicos vão chegar aqui na Terra em 2027. E 2026? 2026, lembra que era um tiro no escuro? Continua sendo. Quem vai atingir, Deus é que sabe. Mas tem duas coisas que em 2026 cresce. Agora, para as bruxas de plantão, a área holística claramente vai crescer em 2026. E a área de tecnologia, para vocês da área da tecnologia aí, ó, 2026 vai chegar assim. Ele vai trazer umas coisas, mas já era, mas já tem o Elon Musk, robô, carro. Não. Quando se trata de tecnologia, gente, pode se colocar como palavra o inesperado. Não tem mais o que surpreender? Tem. Tem o que surpreender. Inclusive, o Brasil vai ficar conhecido por desenvolver uma IA aí, XPTO. É o que vai dar notoriedade para o Brasil. Tem ainda o que acontecer. Vocês acham que já chegaram no ápice da inteligência artificial? Não chegaram. Porque tem uma robô que fala com você como se fosse um humano, porque tem um robô que interage com você como se fosse um humano, porque tem um robô que opera um cérebro, que... Você está todo mundo abismado com o GPT. Qual é o nome do outro? ChatGPT? Ou o outro? Fizeram agora. Que é mais barato? O da China, meu Deus. Esse da China aí. Vocês devem saber o nome, né? Esse filho de Deus aí. Só isso, não. Em 2026, essa caixa de Pandora, gente, porque quando se fala de tecnologia, a gente realmente está falando da caixa de Pandora. Essa caixa de Pandora abre em 2026. Então tem mais coisas para vocês surpreenderem. E a área holística também, assim. Além de todo mundo que já está estudando, numerólogos, tarólogos, os que jogam runas, enfim. Chama de psique. De psique. Além de todo esse povo que já está, novos vão surgir, e o nível de eu não sei se é clarividência, porque clarividência é uma coisa meio cruel, mas eu acho que de profecias mesmo, assim. E aí, todo mundo vai dar pouco ouvido, né? Porque quem é essa pessoa? Acabou de chegar aqui, já está falando isso, até as coisas começarem a acontecer. O holístico vai ganhar uma força em 2026. E por que ele vai ganhar essa força? Porque ele precisa ganhar essa força. Porque ele se 2025 é o prenúncio da quinta dimensão, 2026 ele é o megafone. É o anunciador da quinta dimensão. E não se iludam que 2026 vai ser caótico. Quem assistiu a live aula lá atrás sabe. Esse ano está representando o Emenisco que culminou com o nascimento de Jesus na Estrela de Belém. Então, se esse ano está representando o nascimento de Jesus, 2026 está representando o Calvário. Qual é a parte boa do Calvário? Jesus ressuscitou no terceiro dia. Uma parte boa vai ter, né? Ele realmente destruiu um templo e construiu em 3 dias. Então, mas, antes de tudo isso acontecer, um caos chega por aqui. E 2025, gente? 2025 está aí. Todo mundo tentando impedir, como tentaram impedir a quinta dimensão, assim. Vocês estão vendo shows com pentagrama sendo desenhado a céu aberto. Vocês estão vendo... Vocês viram o carnaval, que também foi nenhuma crítica absolutamente nada nem ninguém, só que eu achei um desrespeito, inclusive com as religiões, a céu aberto, assim. Eu penso que é um lugar de banalização, porque quando a gente está falando de carnaval, a gente está falando de muita bebida, muito consumo, e eu não sei se é esse o lugar que a gente fala de respeito e de clareza espiritual. Não é desse lugar. E tem entidades que pedem isso, porque elas precisam ser elucidadas pelos canudos que recebem elas. Nenhuma entidade precisa de vinho, uísque, charuto ou a porra que for, porque é um espírito e não pode ter esse vício. Isso é um vício que pertence a isso aqui, ó, matéria. Paladar, ó, olfato, tato, 5 sentidos.
pertencem à matéria. Um ser etéreo não possui isso. O que ele possui é uma lembrança de quando ele estava na matéria e sentia essas coisas. Isso não traz evolução para ele. E isso, regado com tudo isso, as avenidas foram rituais a céu aberto. Parece que não, mas as pessoas são usadas, né? Porque assim, você envolve na apoteose da coisa. Não, mas, gente, visualmente falando, se você só consegue ver o lado de cá e não ver o lado de lá como eu vejo, visualmente falando é espetacular. O que são aqueles carros alegóricos, gente? É de arrepiar. É de você olhar e aquilo tocar você e te arrepiar, você ouvir aquele tum-tum. O surdo, a batida do surdo esse ano tinha um endereço, para quem não sabe. Aquele surdo batendo, batuque, todo mundo... a quarta dimensão fica vendida nisso. Eles se aproveitam disso e usam para impedir que a quinta se instaurasse. Não conseguiram, por obra e graça de Deus. Vênus cumpriu seu papel. A quinta dimensão foi instaurada. Muitas pessoas sofrem realmente com dores, não está querendo aceitar. O DNA vai ser mudado e você não vai aceitar. Eu já tinha falado isso lá em 2022, porque o processo de mudança de DNA começou em 2022, porque ninguém ia chegar em 2025 na quinta dimensão e barra o seu DNA. Não ia acontecer isso. O seu DNA teve que passar por transmutações. Sabe? Ele teve que passar até você entender, não de uma forma lógica, mas pela sua própria corrente sanguínea, pela própria Kundalini, pelos 2 filamentos de DNA, você entender que alguma coisa dentro de você estava acontecendo. E quando você está negando isso, você está a favor da quarta dimensão e você está negando a quinta dimensão, o seu corpo vai sofrer. Ele vai sofrer, o seu corpo físico. E não é que o nosso aqui na quinta não vai. Porque pessoas que estão fazendo o que eu faço, por exemplo, eu estou me sujeitando todos os dias. Eu dou minha cara para bater 25 horas por dia, 8 dias por semana, nesse enfrentamento. Tentando elucidar pessoas. Tentando trazer pessoas para a luz. E olha que eu vou falar para você que é difícil, porque está aqui, do meu lado, me ouvindo, e ainda assim, vendida, emocionalmente falando. Eu não sei te falar quantas pessoas passaram por mim do ano passado para cá, completamente vendidas emocionalmente. Sem nenhuma lucidez, depois de tudo que ouviram e aprenderam, assim. Sem zero lucidez. E lucidez é a luz em desdobramento, né? E você está dizendo assim, o tempo da Terra findou. A Terra não vai ser destruída, mas ela vai ser regenerada. A Terra alcançou o nível da universidade. Se você está no fundamental, adeus. Se você está no ensino médio, isso eu falo desde 2020 na primeira live. Se você está no ensino médio, você não chega na universidade. A universidade foi implantada na Terra. Continue no ensino médio. Continue aí. E você não vai chegar na universidade. Então, é a grande separação do joio e do trigo. É onde a gente fala que separa os homens dos meninos, né? Os adultos das crianças. Porque quem não quer acordar, quem não quer entender, é infantil, é imaturo. O espírito quer crescer e você não quer deixar. E sabe o que é interessante? As pessoas falam de um lugar de quaresma, né? Os 40 dias que já se passaram do carnaval para cá, a quaresma, que é essa Semana Santa, né? Finalizando, práticas, rituais. Algumas pessoas fazem isso com devido respeito. Saudades de você também, amigo. Com devido respeito a tudo isso. Algumas pessoas
na verdade a maioria, faz por puro protocolo, não cumpre isso no seu coração e estão esperando um Black Mirror melhor. E eu vou tirar meu óculos um minutinho. Vou trazer um pouquinho de leveza aqui para a live, para vocês sentirem daí, ó. Estão sentindo? Não? Yeses. Se vocês não estão sentindo, é lógico que não, né, seus burros? Vão lá comprar um, né? Pensa numa coisa boa. Body Splash. Você sabe que eu sou uma pessoa resistente a Body Splash, né? Não, eu sou resistente a cheiro. Na verdade, eu tenho um pouco de alergia. E aí, perfume fica ali, né? Assim, é muito forte. O Body Splash, ele é o perfume mais amenizado, assim. Eu fiquei surpresa, menina, com esse trem aqui. E este, para dizer a verdade, a minha filha tem muito Body Splash, eu não. Foi o primeiro que eu experimentei. Só que eu já tinha visto os dela. Eu vou partir da seguinte premissa. Se ele me convenceu, porque, olha, eu vou te falar. E se tratando de cheiro, me convencer, meu amigo e minha amiga, eu quero te dizer que... Alguém quer pôr o Instagram aí da Yeses aí? Porque... Quantos aromas são? 8, 9... 7 aromas. Só que ele que desenvolveu os 7 aromas e ele está desenvolvendo novos aromas, gente. Sensacional. Eu não vou espirrar mais, senão eu vou ficar com alergia. Só segue aí, ó. E vai lá experimentar. Agora, já deixei todos os assuntos pesados para trás. Que venham as perguntas. Estamos prontos. Margot, lá em cima, a doutora Sena Enz falou que você tá a cara da riqueza. A cara da riqueza? A Dani disse que te Deus ama abençoe. muito e sabia que você tinha tomado café. Sabia. O José Raposo disse que ama a Dani mais que a Dani ama você. Ei, Dana, acertou na loteria, hein, filha? Temos uns boas noites. As pessoas falando que não lembram de Black Mirror. Então, Valéria. Não lembra de Black Mirror? Aí a Palande Cláudia falou que amor com porco, nunca mais olha pro porco, normalmente sem lembrar dessa sentença. É o primeiro episódio de Black Mirror. Eu falei para as pessoas perguntarem mais ou menos lá embaixo, e elas falaram, a gente não consegue perguntar porque a gente só fica escutando. É porque é meio aula, né? Perguntar aqui, sim. Tenham todos boa noite. Aí o José Raposo falou que, Margot, já tomei um tiro na cara, já tomei um tiro. E a cara do cara que deu esse tiro foi uma frieza só. Que só por Deus. É, sim, pode ser um psicopata. Mas pode ser um circunstancial. A Dani falou que nós sempre somos atualizados por você. E a história da Maria é linda. Isso porque eu tô contando um fiapinho da história de Maria, tá, gente? A Cláudia Felipe falou que o filho dela ama as sinfonias de Beethoven, Mozart e todos esses músicos. Nossa, vai saber quem é seu filho, que idade tem seu filho. Vai saber quem é ele. A mesma Cláudia falou assim, quando se trata de tecnologia, meu filho sempre fala que tem muitas ideias e que as coisas de agora é só um lanchinho. Isso, tá vendo? Ele tá bem certinho. É só um lanchinho. Engraçado que hoje eu vi um carro que ele tem um downforce é vento. E ele consegue ficar preso no teto. Um carro de verdade consegue ficar preso no teto, de ponta cabeça. Vão esperando. 9 anos. Vai saber quem é a criança. A Vera já é um que já chegou. Ela falou, a Cláudia falou assim, antes de acender novamente, passa pelo Getsemane, entendo. Tá falando do carnaval, né? Das entidades, de... E aí a Verinha fala assim, o que você vê área de trabalho? Estão todos reclamando muito que ninguém se entende mais, todo mundo sabe tudo. Acho
que ela tá falando que no trabalho todo mundo sabe tudo, né? Porque tá tudo muito fácil. Porque as pessoas vão lá, tem o GPT responde tudo para todo mundo, e agora todo mundo sabe. Eu sei porque o GPT... Quer discutir com o GPT? Eu discuto. Perguntei uma coisa pro GPT esse dia, ele não respondeu, é só para constar. A Ana Clara falou que o desrespeito dos superiores em relação aos subordinados está saindo do controle. Mas em que sentido? Eu falei muito da professora e agora você está falando do quê? De quem ocupa cargos de chefia? Não entendi. De corporativismo? Pode ser. A Dani falou assim, fale sobre o carnaval para quem chegou agora, Amora, se puder, por favor. E do trabalho árduo nesta época. Como assim, quem chegou agora, como? Mas eu não falei sobre o carnaval? Eu falei o que aconteceu. Eu falei assim que vocês veem tudo aquilo de fora, e de fora tudo é lindo, né? Mas para quem consegue ver além daquilo, quem vê os súcubos e íncubos trabalhando freneticamente, quem viu magos negros desfilando na avenida, essa mulher tá louca, até parece que aquela coisa bonita ia ter magos negros. Gente, queria que não tivesse não, viu? Mas tinha. A Dani disse que a meta dela é o diploma, que ela perdeu em alguns momentos do caminho, mas ela tem essa meta e não vai desistir, vai voltar como era. A Vivi perguntou, o que seria estar ainda no ensino médio? Entraria também quem consagra ayahuasca e coisas e afins? Sim, né? Porque assim, a ayahuasca ela foi um meio para um fim. E esse meio para um fim, assim, por exemplo, uma pessoa que, vou dar uma situação de ayahuasca, uma pessoa que nunca viu nada, não entendia nada, tipo, sei lá, é boberol, vai lá, consagra a ayahuasca, e aí ela chega no ápice. Aí ela descobre que tinha alguma coisa assim, então ela teve um despertar a partir da ayahuasca. A ayahuasca mexeu com ela, trouxe para ela uma versão dela que ela não conhecia. Tá ótimo, para por aí. A ayahuasca não é chá de alecrim. E a ayahuasca não é chá de orégano e não é chá de camomila. É uma coisa que fica trabalhando o seu DMT. E DMT é um neurotransmissor sagrado, já dei essa aula. Sim, consagrar a ayahuasca é quarta dimensão. Pessoas de quinta dimensão, gente, só entendam uma coisa. Você alcança tudo isso sozinho. Você não precisa. Você simplesmente não precisa de LSD, de ayahuasca, de nenhum subterfúgio que mexa no seu cérebro e mexa no seu neurotransmissor sagrado. Você está tão preparado que as próprias forças cósmicas vão abrir para você as coisas. Obviamente que a quinta dimensão eu sempre falo que tem de 1 ao 9º Dan, né? De número 1 ao número 9. A numerologia corre completa nela também. Né? Então você vai chegar no nível número 1, ainda é 1 da quinta dimensão, ainda sou 2 na quinta dimensão, sou 3 na quinta dimensão. Aí tá até o momento que você chega no 9 da quinta dimensão e todos os registros akáshicos estão a seu alcance. Todos, não é só o seu, é o da Terra todo. Então, quem é que precisa de ayahuasca? Aí você está na 9ª dimensão, você consegue levar várias pessoas através da mediunidade, como eu fiz isso, que eu provei, que na minha aula de DMT, eu provei que eu levaria as pessoas para um outro estado sem precisar de ayahuasca, e eu fiz isso. Tinha quase 100 pessoas na aula. Você acha que é fácil conduzir 100 pessoas online, que não é nem presencial? E pessoas que nunca tinham experimentado a sair do estado dela e ir para um outro estado? Sem nenhum subterfúgio. Isso é prova viva de que ninguém precisa de ayahuasca. Aí quando você falou dos body splashes, todo mundo que já comprou diz que ama, que dura bastante. Porque ele é foda mesmo. A Valéria falou que achou que você nunca ia usar nada de cheiro na vida. Menina, chocada em Cristo. Se você amou, porque é bom. E o filho ou filha da Cláudia, filho, né? Tem 9 anos. Era quando ela escreveu. A Vivi disse que a filha dela sempre amou música clássica. E aí a Val falou assim, eu sempre questiono as respostas. E ele fala, é você está certas. Ou, ótima observação. Quem falou isso foi a Valéria? Também não entendi como esse comentário dela. Eu tentei corrigir aqui, mas não entendi também. Ela tá em aspas, sabe? É você que está certa, enfim. A Cláudia falou que o filho dela aprendeu a tocar a Sinfonia 5 no piano sozinho. A Quinta Sinfonia de Beethoven? A Quinta Sinfonia. Que ele já estava quase surdo quando ele compôs.
essa sinfonia, ele já tinha perdido 80% da audição. Surreal, né? O Gerson Félix falou que no carnaval ele acabou sonhando com um homem de máscara de corvo e asas pretas com um símbolo de Vênus nas costas. Nossa Senhora, qual é o símbolo de Vênus? A Val falou, Margot, o Emenisco está sendo formado durante o ano? Eu não sei se peguei a informação completa. O que acontece com a Terra ao finalizar? Não, assim, ó, demorou... Eu fiz as contas na live, né? E falei quantos anos tinha demorado para eles entenderem todos os pontos onde tinha que ter sido colocado o emenisco, né? Na Terra. E aí, depois que já fizeram milênios para percorrer esse caminho, já sabem o caminho. Agora é só percorrer o caminho. E esse caminho vai ser percorrido nos 365 dias do ano, porque cada dia, inclusive, é um algoritmo, que foi o que eu falei. Só dia 9 de março teve 2 algoritmos, dia 22 de julho terão 2 algoritmos e dia 31 de dezembro terão 2 algoritmos rodando. E aí é a completude do emenisco. Eles estão revisitando isso e reformulando tudo que está no emenisco, porque tudo dele é 4ª dimensão. Tudo nele vai virar 5ª dimensão. O José Raposo falou que já fez o ritual da ayahuasca, o meio xingu, o canto e o rapé. Deus amado. A Cláudia falou que esse lance da ayahuasca, eu tenho uma amiga que já faz isso há 2 anos, todo sábado. E agora ela fala que ela não sabe mais quem é ela. Tipo, não sabe sem ayahuasca, né? Que é uma coisa. A Dani perguntou, Amora, você falou de Maria sendo a mãe de Jesus, mas pode dar uma pincelada sobre o sacrifício de Jesus para quem chegou agora? Claro que não. Quem fez o curso do ego pagou para ter a aula. Eu não vou ficar dando aula de graça para quem não pagou, porque é um desrespeito para quem pagou, e isso inclui você. Não vou dar esse spoiler, né? Eu conto a história de Jesus, Madalena e o DNA humano e o DNA da Terra no curso. É um curso muito barato, que qualquer um pode fazer, porque custa só R$296. Um curso muito foda. Não, né? E aí a Fer fala, aula de DMT e outras aulas com muito conhecimento estão na plataforma Está na minha plataforma Margotflix. Aí a Dani concluiu, a aula foi incrível, aliás, todas as aulas. E... Eu acho que tinha uma coisa que a Vivi perguntou. Pode ser que tenha sobre sido quem aí. consagra. Quem consagra a ayahuasca, só isso que está escrito. Acho que ela está falando sobre quem consagra. Porque tem quem consagra quem? O consagrador, o xamã, sei lá. Sabe uma coisa? Que nem essa moça que está falando. Ela consagra a ayahuasca, sei lá, todo sábado, é isso? Sei lá, o que ela falou? Consagra a ayahuasca? A Cláudia falou que uma amiga dela consagra todo sábado. Então, agora presta atenção. Que sábado, que lua que é? Você sabia que não se consagra a ayahuasca em lua minguante? Eu não vejo ninguém dos consagradores de ayahuasca falar isso, tá? A ayahuasca, ela só pode ser consagrada na lua nova para os novatos, para quem está chegando. Só pode ser na lua nova, só. Na lua crescente, para quem já está mais ou menos ali envolvido no rolê. E a lua cheia é só para os xamãs. Lua minguante, absolutamente nada. Nem ninguém consagra a ayahuasca. Pelo menos era isso que deveria ser feito. Porque foram milênios estudando. A ayahuasca existia há 14 mil anos. E passaram pelo menos uns 30 anos estudando todos os comportamentos entre a ayahuasca, a lua, efeitos nas tribos. E aí hoje ela virou o quê? Chazinho de final de semana. É uma vergonha. A Dani falou que o Margotflix tem tudo. Tem tudo e mais alguma coisa. Dani, Vou colocar mais coisa quem, ainda, que eu estou em falta com o Margotflix. Estou indo lá já. E aí me aguarde. A Vivi falou que está com bastante saudade dos seus cursos, quando teremos mais, logo. Logo. Vertentes da consciência. Não é vertentes. Fala o nome aí, Valéria, que eu esqueci. Da sombra à luz. A Xulia falou que tem uma galera que está consagrando em casa, sozinho, sem orientação nenhuma, como se fosse recreação mesmo. Então é isso. Boa sorte para a 4ª dimensão. 55 minutos de live e não tem perguntas mais. 55 minutos de live, gente, falando sobre Maria, sobre crianças, falando sobre Black Mirror. Gente, Black Mirror realmente foi surreal. Chega, né, gente?
A Cláudia falou aqui que todo sábado, tipo, literalmente toda semana, e agora ela disse que não sabe mais quem ela é e nem sabe o que fazer além da ayahuasca. Tem perguntas aí? Não, só vivi perguntando quando tem outro curso, que eu ia dar um curso sobre os chakras, mas ainda não sei se vou dar. Mas eu vou dar da sombra à luz, que é a continuação do ego. Um curso com metodologia dessa vez, hein? A Júlia falou que tem uma pergunta. Você Pode não fazer. cansa de ser perfeita? Nossa senhora, eu canso tanto que eu não sou. Justamente por isso que eu canso. Se eu fosse perfeita, eu não cansava, gente. Olha essa cara derretida. Eu tô com cara do Egito Antigo, não tô? Tô, cara de encarnação passada. Gente, isso é o cansaço. A Gabi falou que você dá o curso sobre chakra, assim. Passei muito mal e depois senti uma leveza, como se minha alma tivesse saído e voltado sem saber nada que havia acontecido. Enfim, não foi brincadeira, tem todo um mistério, uma magia, um ritual muito sério. Ele escreveu agora ainda, assim. E não sabe o que as pessoas não falam? Quem você pode encontrar no caminho? A Valéria estava comigo quando a gente foi participar. Já acontece, só vou contar de novo para os novatos aqui. A gente foi... Muito engraçado esse dia. Margot, me chamaram para fazer uma coisa, não sei o quê, mas eu falei que só vou se você fosse. Eu falei, mas fazer o quê? É um ritual. Eu falei, eu não participo de ritual. Não, Margot, mas é que eu não estou confiante para participar sem você, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, olha, eu vou para saber o que é. Desavisadíssima, né? Aí, quando a gente chegou lá, encontrou o cara lá no restaurante, ele virou e falou assim, você está pronta para a coisa mais incrível da sua vida, para a jornada espiritual mais incrível da sua vida? Aí eu fiquei pensando assim, nessa época eu já canalizava Jesus e já canalizava Maria. Aí eu fiquei pensando, mas o que pode ser mais incrível que isso? Aí eu falei assim para ele, eu não sei se o que você tem para mim é mais incrível. Eu acho que não. Acho que não tem nada de tão incrível assim para mim. Aí ele pegou e falou assim, eu vou levar vocês para consagrar a ayahuasca. Eu falei, isso é o seu incrível? Eu falei, não, meu amigo. Tô achando que você ia me oferecer alguma coisa um pouco mais incrível mesmo, né? Que o cérebro não consegue nem imaginar. Uma pessoa que faz o que eu faço, que canaliza quem eu canalizo, quem é? A ayahuasca na fila do pão. Ele achou eu arrogante. Ele não falou nada, mas eu li o pensamento dele porque eu sou telepata, né? Ele olha, gente, não repare na minha casa que ela é modesta, que não tá de bater nesse homem, gente. É tão a falsa modéstia dele. Chegamos lá, era tipo uma choupana de luxo. Era o lugar, era para simbolizar alguma coisa indígena, espetacularmente bela, com uma estátua assim gigantesca no centro do lugar. Mas não repara a modéstia dela de casa, tudo muito simples, dá vontade de bater, né? Aí, gente, quando eu cheguei, eu comecei a ser hostilizada, espiritualmente falando, pelos índios. Porque eu estava convencendo a Valéria, que estava comigo, a não fazer. Aí tinha uma senhora de 85 anos. Ela pode consagrar? Eu falei, não, ela não vai consagrar. Ela pode, porque meu filho de 6 anos consagra, porque você é irresponsável. Eu falei para ele. Ela tem 85 anos, eu não vou deixar vocês levarem ela para consagrar a ayahuasca. Aí, foi quando os índios começaram a me hostilizar. Dali a pouco já não era mais eu que estava ali, gente, era o meu mentor. Ele deu uma olhada assim em volta, ele fez esse gesto com a mão, ó. Que era uma choupana redonda, que não dava para saber o que significava esse gesto que ele fez, né? Mas a gente foi saber depois. Aí os índios foram se afastando. E aí ele falou assim, lá na roda, só existe uma forma de oferir consciência, é estando consciente. Isso aqui pode levar vocês para qualquer lugar, mas não pode te levar para as coisas divinas, porque as coisas divinas não ocupam este lugar. As mentes divinas precisam da sua consciência, e a sua consciência só se dá consciente. Esse gesto que ele fez assim, ó, foram para os índios que estavam no lugar, porque existem hierarquias, tá, gente? Para índio, xamã, caboclo, preto velho. Quando ele fez esse gesto, ele mostrou os 12 ascensionados em volta da choupana me protegendo. Eram 12 mestres ascensionados. E os índios se afastaram. Resumo da ópera. Valéria não consagrou, a senhora não consagrou, mas o ex-marido dela, que era tinha que consagrar.
E aí o outro não podia ser menos, ter o pau menor do que o dele, foi consagrar também. Aí, meu bem, o cara entrou num portal. Aí ele falava assim, eu tô sentindo a morte. Ele falou assim, para de falar besteira, como é que você só tá sentindo a morte se você tá vivo, você não conhece a morte? O cara que consagrou, tá? Aí eu falei, ô seu imbecil, você não percebeu que ele tá num portal de suicidas? Seu idiota. Eu tive que trazer meu caboclo, perdão. Meu caboclo. Não, na verdade eu trouxe o Tupã, que é um portal. Para tirar, se é um ritual causado por um índio tira. Eu tive que trazer meu índio, para o meu índio tirar o cara do portal dos suicidas, que ele estava começando a sentir a sensação da morte, porque ele estava nesse lugar. E aí passaram mal, obviamente, e eu fui fazendo o cara voltar para o normal. Por sorte, tinha quem dirigisse, porque ninguém estava conseguindo dirigir, que é por isso que você dorme no lugar, né? Agora você vai falar isso para mim, que isso é bom em que cenário? Só porque você fica vomitando, a gente passa mal, depois tem que dormir no legal. Vai num lugar maravilhoso. Você vai, mas só porque você passa mal? Porque você está mexendo no neurotransmissor sagrado que não era da tua conta. Porque todo mundo que incorpora naturalmente ou que faz uma projeção naturalmente, não volta vomitando ou não volta passando mal no estado em que fica quando você produz DMT sem estar preparado para a produção dele. Eu falo isso do alto de milhões de trabalhos que eu faço. O ser humano é idiota, simplesmente assim. Aí foi eu que ajudei esse cara lá na consagração da ayahuasca. Foi a única vez que eu cheguei perto da ayahuasca, ainda foi para ajudar e salvar os outros. É isso. A Valéria falou que nunca esquece desse dia. A Vivi falou para você dar curso sobre chakras, que eu já li. O José falou que nunca mais retorna a fazer o ritual. Aí ele conclui aqui embaixo, peraí. Ele fala que foram quase 10 horas de preparo, canto e um envenenamento com o veneno de um sapo específico da Amazônia. Nossa Senhora. Aí, ó. Isso porque não contam quem morre, viu, gente? O Harley falou que tá com saudades demais de você, sempre no coração dele. Oi, Harley. A Aldina falou misericórdia. A Júlia falou que a experiência mais incrível que ela teve na vida foi proporcionada por você e todo o cosmo. Sem nenhum tipo de subterfúgio, né? Só nós, as mãos e a voz conduzindo. A Dani falou verdade, voltamos todos normais com você. O máximo que a gente fica cansado, porque tá doando energia, né? Não tem o que fazer, né? A Val pediu o link de compra, mas tem Insta, tem o site, mais de um produto, então não tem como colar link aqui, né, Val? Mas tem no Insta, tem tudo lá. Inclusive depois você pergunta pra Val. Gente, beijinhos com a historinha da ayahuasca, hein, gente? Tchau, hein? O Marcos falou se vai ter curso de runas também. Curso de runas? Margoflix. Uma boa, hein? Olha, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Cadê meu negócio? Tá no meu quarto. Eu quero mostrar pra vocês como eu tô boa nisso. Quando eu ficar muito aqui, ó, dentro. Quando eu ficar bem craque nisto, me aguarde. Eu vou dar sim. Porque eu estou recebendo downloads. Olha, naquela bolsa ali. Eu estou recebendo downloads sobre runas novos. É esse colar aí. Olha isso, que fantástico. Runa de Odin. Dagás, o solstício. Inguás, a fertilidade. Não, esse aqui é o Otalá, o corte. Aqui é a ruptura. Aqui é o Inguás, a fertilidade. Lagus, o lago. Manás, trabalhos em grupos. Euás, o cavalo, o movimento. Bercano, que é a trepadeira, que vai fertilizando, vai crescendo. Tiuás, processão divina e os protetor para as mulheres.
Sou Willow, o sol, como se fosse o sol do tarô. Lá o da Gaza é o solstício. Elias, o alce. Pedro, o teixo. Gera, a colheita. Isa, o gelo, congelar para proteger. Naldiz, o maior desafio das runas é essa pedra. Tirou ela, lascou. Hagalaz é outro desafio, regido por Saturno. Unjo, a primavera, só alegria. Gebo, a união. Kenaz, a tocha. Raidô, o carro. Ansus, a boca, comunicação. Turiçaz, o martelo de Thor, só para quando atinge o objetivo. Urus, o touro selvagem, a força de Marte. E Ferru, o gado, a prosperidade. Já manjo de todas as pedras e tudo que elas são capazes de fazer. Em breve darei o curso das runas. Tchau, hein, gente?